espiritualidade que já se encontra nessa casa desde manhã para nos auxiliar nesse evangelho, a espiritualidade que guarda essa casa também, que dá suporte para que possamos realizar o nosso trabalho. Vamos elevando os pensamentos mais acima, chegando até a Virgem Maria, Mãe de Jesus, nos transporta até o Mestre Jesus. A sua divinidade nos conduz até o mais superior, que é o plano superior do universo, que é nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, serenando a nossa mente, vamos pedir ao universo, Deus Poderoso, que dá suporte para os nossos palestrantes, para o nosso dirigente, para essa noite. Vamos tentar absorver o melhor que possamos dessa palestra, para que possamos sair daqui melhor do que entramos. Possamos obter o resultado que tantos procuramos aqui. Para que isso aconteça, precisamos estar em conformidade com os planos espiritual, com o universo, para que tudo que mandamos para ele possa nos mandar de volta. E assim vamos nos envolvendo nessa oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim, vamos envolvendo o Mestre, o nosso Edmilson. Tem que abaixar aqui. Senão o YouTube não. O YouTube ele trava. Bem-vindo, Edmilson. Então, boa noite a todos. Então, eu sempre costumo pegar a palestra que eu faço aqui no canal do YouTube, porque o YouTube tem direito autoral, então se eu deixar a música no final, eles não sobem o vídeo, então não adianta nada. Então, só para entender o porquê da música, né, que a gente não pode colocar. Então, o tema hoje é o Consolador Prometido. Né? Então, eu quero fazer algumas observações antes de a gente entrar efetivamente no tema. As palestras abertas, nem todos que estão aqui, né, são, tipo assim, estão no Espiritismo há muito tempo, ou realmente vão ter o Espiritismo como a sua fé. Muitos vêm aqui para realmente, por quê? Porque está passando um momento difícil, um momento espiritual, um momento, às vezes, perda de alguém na família, às vezes uma dificuldade emocional, e então ele vem aqui para ser consolado. Não aqui para ele vir ter aqui ser doutrinado, vamos dizer assim, entrar em conceitos mais profundos da doutrina espírita. Então a gente aborda nessas palestras abertas temas que tragam para a pessoa uma orientação de como ela pode superar esse momento, né? Qual o caminho que ela pode trilhar para superar uma perda, uma dificuldade, um problema maior na vida dela. E aí, com o tempo, se perceber que realmente a doutrina espírita faz parte dela, é caminho dela, aí ela vai ter que participar do quê? Dos grupos de estudo da casa. Estudar a codificação, estudar a parte doutrinária, para entender o que realmente é o Espiritismo. Tá? O Espiritismo ele não fica só restrito ao Evangelho. Isso que eu estou falando tem a ver com o Consolador, para a gente entender por que ele veio, por que o Espiritismo surgiu. Então, muitas vezes a gente entra na doutrina, mas, vamos dizer assim, a gente fica preso, né, ao nosso passado, à vivência do passado, como a gente pensava, como a gente sentia. E o Espiritismo é um outro caminho de existência, é um outro caminho de aprendizado e de conhecimento. Se a gente não abrir mão disso, vamos dizer assim, né, não entender isso, o Espiritismo vai te ajudar? Vai, mas você vai perder uma grande chance de entender melhor a tua própria existência. Então a gente precisa entender isso. O Espiritismo não é só a palestra evangélica, mas são os cursos que as casas dão,
são as atividades que a casa dá, são os trabalhos que a casa tem, os grupos de passe, o pessoal do bazar, Alta de Souza. É um monte de atividades, de caminhos para que você comece a se tornar uma pessoa nova, né? Tire aquele ser antigo, com seus preconceitos, com a sua visão de vida, e surja uma pessoa nova. Isso é uma forma também de a gente entender qual o caminho que a gente está trilhando. A expressão Consolador Prometido a gente vai encontrar na Bíblia, lá em João. Agora não me lembro os versículos, mas lá em João, quando Jesus fala que Deus mandaria depois de Jesus o Consolador Prometido, já que naquela época as pessoas não estavam preparadas para entender o conhecimento, as informações que esse Consolador teria. Na verdade, naquela época, até hoje, a gente não conseguiu nem entender exatamente o que Cristo veio falar para a gente. A gente tem que ser humilde para dizer, não chegamos ainda a essa capacidade de Jesus de entender e compreender o que Jesus nos trouxe. Porque se a gente tivesse compreendido exatamente o que Ele nos trouxe, nós não viveríamos a vida que vivemos hoje, não teríamos alguns problemas que a gente tem hoje, nem encararia o nosso irmão, a nossa irmã, como um adversário, como alguém que a gente tem que, às vezes, superar, vencer, destruir, qualquer coisa. Então, a gente ainda está aprendendo ainda o que é ser cristão. A gente não aprendeu ainda. Quem fala que já aprendeu está um pouco, falta um pouquinho de humildade. Eu não aprendi ainda não. Tem muita coisa que Jesus ensinou que a gente ainda está um pouco longe. Aí aparece o quê? Lá no século XIX, lá na França, Kardec, o que aquele Kardec faz? Essa vivência espiritual, essa comunicação com os espíritos, tudo isso aqui já existe desde que o mundo é mundo. O que o Kardec fez, através dos espíritos, através dos médiuns daquela época, foi compilar tudo isso, transformar isso de uma maneira que fosse mais fácil da gente compreender esses conceitos de espiritualidade, do que é vida, do que é reencarnação, como é que a vida se processa. Então ele vem colocar no livro uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais simples. Kardec era um educador, então isso eu não conheço, mas Kardec foi um educador. Ele estudou com Pestalozzi, que foi um dos grandes educadores, quem estudou pedagogia sabe, de Kardec, de Montessori, de Conte, e outros, Vygotsky, tantos outros aí que estabeleceram essa linha pedagógica. E ele estuda com Pestalozzi, depois vai trabalhar com Pestalozzi, vai para a França, vai trabalhar em outra como professor, como educador, e aí ele ouve tudo isso e começa a colocar de uma forma que seja fácil a gente entender. Só que para a gente entender essa codificação, a gente entender o que Kardec trouxe, a gente tem que começar pelo princípio. E o princípio não é o Evangelho. O princípio é o livro dos Espíritos. É lá que está toda a orientação do que é o Espiritismo, para a gente entender por que o Espiritismo é o Consolador Prometido dentro da nossa visão espírita. Deixar bem claro isso. É a nossa visão, é a nossa compreensão de vida e de mundo. Cada um tem a sua e a sua forma e é respeitada, sem problema nenhum. Mas para eu entender por que o Consolador Prometido para nós é o Espiritismo, eu preciso entender essa codificação. Então eu vou entender no livro dos Espíritos o que é Espírito, o que é Deus, como é que as coisas surgiram, como é que isso se forma. Aí tem mil e uma perguntas do que de dúvidas que a gente sempre teve. Daí depois desse livro vai desmembrando para outros. Como é que os espíritos se comunicam? Como é que alguém desencarnado vem e conversa comigo, conversa com você? Como é que isso acontece? Surge o livro dos médiuns. Aí, bom, sabemos toda essa parte aí teórica do que é o mundo espiritual. Sabemos como os espíritos se comunicam com a gente. Mas como é que a gente pode transformar e trazer isso para o dia a dia?
né, para o meio que a gente convive. Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai ter a lei de trabalho, lei de sociedade, todo um conjunto de textos ali para que a gente estude, compreenda como é que a gente vai lidar um com o outro, né? Como é que a gente vai lidar as dificuldades, as questões morais e éticas de cada um. Chegamos aonde? Vamos para a Gênesis, aonde ele coloca, né, a visão espírita de como o mundo surge, como é que foi criado, codificado, tudo isso. Aí vem céu e inferno. O que é o céu e inferno? O nome é pesado, né? Céu e inferno. Aí ele começa a trazer os primeiros relatos dos espíritos desencarnados de como eles chegaram na espiritualidade, né? Antes de André Luiz, antes de Emmanuel, antes de Joana de Ângeles e tal, ele já traz no céu e inferno relatos de espíritos como é que chegaram. Então aquele espírito teve uma vida, vamos dizer assim, mais tranquila, mais amena, mais cristã, né? Mas ele chega de uma forma muito mais tranquila no céu. E se ele teve uma vida muito agitada, muito complicada, cheio de contravenções, de coisas erradas, no inferno. Alguém teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Divaldo, onde ele fala sobre o desencarne dele que está próximo ou não? O que ele diz na própria mensagem, né? Ele diz o seguinte, que ele passando mal, não estava bem, aí ele foi para o hospital, chegando no hospital, verifica-se o câncer que ele estava tendo. E Joana vem para ele e fala, olha, se prepara que o desencarne está próximo. E aprenda a desapegar das pessoas que você gosta e das pessoas que você não gosta. E desapegar do trabalho e das coisas, para que você tenha um retorno, né, menos doloroso possível. Ou seja, mesmo com toda a vida dele, ela fala, teu retorno vai ser triste, vai ser doloroso, não vai ser fácil. E para que você retorne, começa desde agora a se desapegar das coisas. É ele narrando. Aí ele volta, né, se vocês viram os vídeos, que ele retorna agora no início de janeiro, dá uma palestra na casa. Aí ele volta para o hospital, aí o câncer tinha sumido, mas ele continua mal, né? Então aí foi dado uma moratória, um tempo a mais para eles terminarem os trabalhos ali da casa. Olha só o que ele traz para a gente. Antes alguém tinha noção que era assim que funcionava a existência, a vida? Não, o que era? Nasci, cresci, vivi, morri do jeito que era, né? Nós tínhamos assim uma formação judaico-cristã de que nós iríamos sofrer, passar problemas, perrengues, dificuldades, um dia iríamos morrer, voltaríamos pó e vamos aguardar lá o juízo final, não é isso? Que a gente foi ensinado? Qual a esperança que a gente tinha? Qual o consolo que a gente tinha? Nenhum, né? Porque na verdade não é um consolo. Tanto é que a Igreja Católica ela fala, quando você morre, né, você não pode ser cremado. Se for cremado, você tem que colocar a cinza num local e deixar guardado, porque você vai renascer através das cinzas, através do pó da terra. Mas você imagina, né, só de Igreja Católica são 2000 e poucos anos de existência. Imagina quanta gente já desencarnou. Mas se todo mundo ressuscitar aí, onde é que vai ter tanta gente nesse mundo? Só que o Espiritismo, né, ele vem falar o que pra gente? Olha, tu não morre não, né? Você retorna para a pátria espiritual, lá você vai aprender isso, vai corrigir aquilo, ele te dá toda uma nova possibilidade de quê? De existência. Olha, hoje você é isso, amanhã você vai ser aquilo, hoje você errou, vai ter outra oportunidade de corrigir isso, né? Tudo é momentâneo, nada assim, ele é fixo, eterno. Então você tem possibilidade de crescer. Ele traz Jesus como ser humano também, né? A figura de Cristo para todos os outros segmentos religiosos é de um ser único. Foi criado, não passou por dificuldade nenhuma, por problema nenhum, né? E vem para a Terra. O que a gente aprende com o Espiritismo? Que Jesus é um espírito antigo, que muito desenvolvido,
iluminado, que evoluiu pra caramba, aprendeu muita coisa, mas ele traz uma coisa chamada o quê? A justiça divina. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Se Deus, essa causa primeira do universo, fazer um ser que não tenha passado por nada disso, e coloca ele como ser superior, ele está sendo justo? Então ele faz com que todos sofram, todos tenham um problema, demore tanto e não tenha perspectiva de se tornar algo maior? O que o Espiritismo traz para a gente? Não. Se você trabalhar, se você crescer, evoluir, corrigir, você vai sair daquele de simples e ignorante, vai vir para esse mundo de provas e expiação, vai chegar no mundo de regeneração e até chegar nos mundos sublimes, nos mundos superiores, nos mundos mais, onde tudo isso se torna desnecessário. Então ele vem trazer para você o quê? Consolo. O que é o consolo? É a possibilidade de entender que a dor e o sofrimento não são eternos, que você não nasceu para ser aquele coitadinho de sempre, que você nasceu para evoluir, para aprender, mas com responsabilidade. Aceitei Jesus, os meus problemas, os meus pecados, ele limpou tudo? Não, é uma coisa que as pessoas não entendem. Eu posso acreditar em Deus, eu posso entregar minha vida para Cristo, eu posso me tornar a partir de hoje o melhor ser da face da terra, mas o que eu fiz, o mal que eu fiz, as pessoas que eu prejudiquei, as situações que eu prejudiquei, eu preciso reparar. Ah não, a partir de hoje eu não tenho mais pecado. E aí, acabou. Não, filho, você vai voltar e vai aprender, vai corrigir. Por que mundo de prova e expiação? Justamente por isso. Qual é a minha prova? Nessa minha prova eu vim para educar, para trazer informação, e para fazer as pessoas entenderem certas coisas de uma maneira melhor. Essa é a minha prova. Qual é a minha expiação? Eu era para ter ensinado, ajudado, o que eu fiz? Eu menti, eu enganei, eu não ajudei, eu explorei, fiz um monte de coisa errada. O que eu tenho que fazer? Vai espiar. O que é espiar? Vai corrigir aquilo que você fez. A gente pensa que consolar, é tirar todos os problemas, é aquele pai, aquela mãe que tira todos os problemas da frente do filho e faz uma vida tranquila e sossegada. Conhece a história do Buda? Antes de se tornar Buda? Vai passar. O Wendel, quem é o Wendel? Então, a história do Siddhartha Gautama, que se tornou depois o Buda, qual que é a história dele? Era um príncipe que foi criado num castelo e seu pai, o rei, tirou tudo aquilo que representava algo ruim. Então não tinham pessoas com deficiência, não tinham pessoas doentes, não tinham problemas, nada. Era um paraíso, criou um paraíso para o filho dele. E ele vivia cercado naquele castelo, onde ele não via nada além de quê? De beleza, de perfeição. Até que um dia ele se casa, sim, Buda foi casado, teve filhos. E aí de repente ele avista uma pessoa idosa, uns problemas. Fala, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí ele se liga que o mundo não era aquilo. Aí o que ele faz? Larga tudo e sai para o mundo para entender. Então ele vai meditar, vai passar fome, vai entender a dor do outro, a infelicidade do outro. Ele larga tudo aquilo para trás. E a gente acredita que o consolo é quando Deus nos priva de todos os problemas, de todas as dificuldades. O Deus bonzinho que a gente tem na cabeça é aquele Deus que não nos deixa sofrer e que se vinga das pessoas. É aquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus vingativo, com a sua espada de fogo, que vai vingar todos aqueles que foram contra o seu povo. E não é isso que Jesus traz para a gente. Jesus traz para a gente o quê? O amor, a compreensão, vai, não peques mais. Lembra do cachorro todo sarnento? Todo mundo falando da sarna do cachorro, que é isso? Ele olha que dentes bonitos aquele cachorro tem. Ou seja, ele deixa todo o mal, tudo que é ruim, e foca para aquilo que se tem de melhor. A tua fé te salvou. Vinde a minhas criancinhas. Antigamente, criança não participava, ele traz para mim. Andava perto das pessoas, no povo. Ensinou que quando eu compartilho, as coisas crescem, evoluem. Então, às vezes um pedaço de pão que seja só para mim,
Se eu aprender a dividir, eu posso dividir para 2, 3, 4, 5, 6, não sei o tamanho do pedaço do pão. Então ele vai ensinando para a gente coisas que naquela época, para aquele povo rude, né, que vivia naquele local ermo, sem água. Até hoje Israel não tem água, praticamente não tem água. É um calorão do caramba. De repente, numa época inverno, tem neve e era um povo, sabe, sofrido. Mas ele começa a falar de amor. Ele começa a falar de respeito, né? Ele começa a ensinar através de parábolas. Mas aquilo não era suficiente, as pessoas não entenderam tudo ainda. Aí ele fala, vai vir um Consolador, que vai ficar com vocês. Não era uma pessoa, não era um novo Cristo, não era um novo Avatar, não. Era um ensinamento, era a compreensão, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem gente, por exemplo, que não quer conhecer a verdade, porque a verdade ela implica em você corrigir o que está errado. Enquanto eu não olho a verdade, enquanto eu não tenho coragem de encarar a verdade, eu vou viver aonde? Na ilusão, na mentira, né? Em outros mundos, menos da verdade. E a verdade dói, a verdade choca, a verdade é cruel, a verdade machuca. Se a gente fosse todo mundo aqui falar a verdade, o que pensa, o que sente, como é que a gente está vivendo aqui? Já imaginou? Nós não estamos preparados para a verdade. Nós não estamos ainda. Chegará um tempo que a gente estará preparado para isso, mas ainda não. Porque para eu encarar a verdade, eu tenho que aprender a não me magoar, não me castigar, não sofrer inutilmente, entender que é a opinião do outro, que não é a minha. E hoje nós estamos vivendo um período onde a gente não consegue perdoar ninguém. Hoje a gente não consegue aceitar ninguém que pense e que seja diferente da gente. Nós crescemos muito. Nós somos capazes de mandar sondas espaciais, montar um laboratório espacial que está lá funcionando, mandar a gente para a Lua, querer mandar o pessoal para Marte, para vários locais. Mas não cooperamos as pessoas por computador, à distância, tudo isso. Mas não conseguimos apenas e simplesmente falar: minha opinião é essa, a minha é essa. Legal, bacana, continuamos amigos, vamos nos abraçar. Não, a gente não aceita. Como? Hoje todo mundo quer dizer que a sua crença religiosa é a verdadeira, não é isso? É a que é a sincera. Para nós, espíritas, essa é a doutrina, essa é a visão que nos consola, que nos faz bem, que nos traz paz, né? Que nos leva a querer nos tornar pessoas melhores. Mas é o único caminho? Não. E a gente sabe isso. O Espiritismo nunca foi colocado como o único caminho, como a única verdade. Ele é um dos vários caminhos que te levam a esse Deus, né? Essa criação do universo. Mas não é o único caminho. Essa é a visão que nós que estamos aqui achamos que é legal. Mas isso não faz com que eu veja a tua crença, seja lá qual for, como menor ou inferior ou errada a minha. Muito pelo contrário, é o seu caminho, é onde você está. Pode ter uma pessoa num outro segmento religioso que seja muito mais evoluído, muito mais capaz, muito mais bondoso, muito mais caridoso do que eu. Que às vezes eu vivo da palavra, de falar, mas não vivencio o dia a dia daquilo. Aquilo aí não faz parte verdadeira de mim. Como eu estava falando do próprio Divaldo, né? Quando ele fala, a Joana fala para ele: desapega das pessoas que você ama e das que você odeia. Semana passada saiu o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo Alexander. Ele é psiquiatra, Alexandre Moreira. A Universidade Federal do Juiz de Fora, da USP e do Rio Grande do Sul, pesquisaram cerca de 57 ou 59 médiuns e mais seus familiares. Fizeram uma experiência, né? Fizeram análise genética e descobriu que o médium tem uma formação genética diferenciada das pessoas.
lembrar. E ó, quando você não lê o livro dos médiuns, você não vai saber que a mediunidade é uma capacidade orgânica. Não é uma capacidade espiritual, não é uma capacidade que Deus te dá, um dom divino, não. É uma capacidade do teu corpo. Kardec falou isso lá no século XIX. O Dr. Sérgio Felipe veio falando isso desde os anos 50 e 60 aqui na Universidade aqui de São Paulo sobre a pineal, e agora o Dr. Alexander, ele comprova através de testes uma coisa que a gente já sabia, que a mediunidade não é um dom espiritual, é orgânico. Então a gente vai encontrar médiuns que são Chico Xavier e vamos encontrar médiuns que são João de Deus. Que mediunidade não tem nada a ver com moralidade, é uma coisa que o ser tem, essa capacidade de interagir com a espiritualidade. Todos os espíritos são bons, santos? Não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente recebe uma mensagem, uma orientação, para ver se aquilo, né, tem que passar é aquele crivo, né, se é verdadeiro, se tem embasamento, se tem um porquê, tudo isso. E eu só tenho isso quando eu faço o quê? Quando eu tenho conhecimento da base doutrinária do Espiritismo. Conheço os livros da codificação. Adoro André Luiz, adoro Chico, tudo isso, legal. Mas sem as bases da codificação, aquilo não serve para nada. Porque a codificação foi feita por Kardec. O Espírito da Verdade, aquele que aparece lá onde João fala, né? O Espírito da Verdade vos trará o Consolador prometido. Esse Espírito da Verdade aparece para Kardec. Aparece para Kardec. Então eu tenho que ter a minha base. Quando eu tenho a minha base de formação, o restante é complementar. Aí você vai entender, vai ler os mecanismos da mediunidade, né? Vai ler Ação e Reação e os outros livros do Chico, do Emmanuel, do André Luiz, com uma outra visão. Eu vou ser consolado de fato, entender de fato, na hora que eu tiver compreensão completa daquilo que eu acredito. Por isso que eu bato muito na tecla, não fiquem só no Evangelho. Ficar só no Evangelho sem praticar o que é o Evangelho, sem praticar aquilo, é vão. E aí quando você desencarna, você vai chegar, não, eu fui todas as semanas na reunião evangélica, ajudei no bazar, fiz isso, tudo, mas de fato você não vivenciou aquilo. Aí lá na hora de fazer a sua avaliação ali, você vê, pô, não cumpri minha parte. Para os outros eu estava sempre na boa, mas de verdade eu não estava vivenciando aquilo. O que estava passando na tua cabeça, no teu coração? Como é que você agia quando ninguém estava vendo? O que tem de dirigente espírita quando desencarna, se desaponta com a espiritualidade, você não tem ideia. Isso aqui é um campo de experimento. A casa espírita não é local de pessoas que já estão lá em cima, né? Que já chegaram no ápice do desenvolvimento espiritual. Não, isso aqui é um local onde a gente começa a trilhar um novo caminho, o caminho do Consolador, aonde eu vou entender que apesar dos meus erros e das minhas falhas, eu posso melhorar, eu posso me tornar um ser melhor, mas para isso eu tenho que ter trabalho, educação, formação, estudo, convívio, a prática, entendeu? A prática do que o Cristo trouxe. Jesus mostra que a gente só cresce no trabalho diário na nossa fé e na nossa crença. Caso contrário, é uma fé vazia. Por que a gente fala que a fé espírita é uma fé raciocinada? Eu não acredito só porque eu acredito. Por que você tem feliz? Porque eu acredito. Tem um porquê que eu acredito. Eu acredito porque dentro da minha base doutrinária, da minha compreensão do meu estudo, me diz que isso é possível. Isso tem uma explicação. Isso é assim, assim, assado. Não é porque alguém me disse, alguém falou, ou porque eu acredito de manhã acreditando naquilo. Não, existe toda uma base. Por que é bom ser caridoso? Todo mundo nasce caridoso? Não. A gente sempre fala isso, você não nasce caridoso, mas você se obriga a ser caridoso.
Fazer caridade, você se obriga, você trabalha, você não está com vontade, você está com raiva, você está querendo fazer outra coisa, fala, mas não, eu não vou desistir, eu vou mudar a minha essência. Até que um certo dia você vai acordar de manhãzinha e falar, a quem eu vou ajudar hoje? Preciso ajudar alguém hoje. Mas sem pensar no que vai vir no futuro, na recompensa, nada disso. Entende qual é a diferença do Consolador prometido no Espiritismo, né, para o Consolador às vezes prometido em outros segmentos religiosos? Tem gente que espera a volta de Cristo, não é isso? Segundo um rabino, ele disse que o Messias seria um homem que viria da linhagem de Davi. E ele mesmo fala, Jesus não pode ser isso, porque Jesus não veio de homem, não veio de um homem, ele não era filho de um homem, ele era um ser espiritual. Então ele não foi gerado na casa de Davi. Apesar de José ser da casa de Davi, ele não era. Então por essa visão, ele não vê Jesus como Messias. Mas está tudo bem. Eles continuam vivendo a vida deles, como o budista, o messiânico, o hinduísta. O importante é que a gente respeite um ao outro, ame um ao outro. Amar não significa aceitar tudo, compreender tudo, mas é amar, sentir bem, gostar do outro, apesar de todas as mazelas que ele tem e que não são nossas. Mas mesmo assim ele desperta em mim carinho e vontade de estar junto, de querer ajudar. A gente não ama o perfeito, a gente não ama aquele que diz amém, amém a você, que faz o que você quer, né? É aquela pessoa que toda torta, toda errada, toda atrapalhada, mesmo assim você, nossa, faz falta na tua vida. Isso é amor. Amor é quando você, não aquele que, né, que é o vassalo, aquele que faz tudo o que você quer. Não, aí é outra coisa. Então, isso é só um, né? O nosso tempo é curto, não dá para a gente fazer uma análise tão profunda do tema. Mas pensa um pouquinho nisso daí, né, sobre essa questão do consolo, do Consolador, e comece a ter uma jornada nova dentro do Espiritismo, né, de mudança, de transformação. Obrigado. Certo. Então vamos ficar na posição confortável, elevamos nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos nossos amigos da espiritualidade que estão aqui do nosso lado, nos ajudando, nos motivando, nos intuindo, e felizes por estarmos procurando um caminho novo, um caminho de redenção, de crescimento, de evolução e de compreensão. Agradecemos assim a cada um de vocês que estiveram aqui hoje, trazendo para nós que estamos aqui, trabalhando por vocês, auxiliando e ajudando, trazendo assim recompensa maior na espiritualidade, trazendo para todos nós a força e o abraço do Cristo, que através do trabalho, da benevolência, da caridade e do amor ao próximo, faz com que nós alcancemos o nosso caminho e a nossa redenção de todas as nossas dificuldades, problemas e nossos receios. Que Deus os proteja, o abençoe no seu retorno ao seu lar, com todas as bênçãos da espiritualidade maior. Que assim seja. Quando assim, mantendo essa ligação com Deus, Pai, com Jesus, vamos agora recebendo irmãos espirituais que vão trazer para nós um banho magnético, paz, espírito, e que esse banho magnético possa nos refazer, nos reequilibrar. Nesse momento, recebendo, falando espiritual, os irmãos ligados ao passe P1, esse banho magnético, que vai equilibrar o físico. Então, aquele irmão que agora está no passe P1 e sente que há necessidade de equilibrar o corpo físico, eleva o pensamento, se liga com energia, e vamos agora inspirando e expirando, sentindo essa energia nos invadir. E agora sim, agradecidos a esses irmãos. Vamos receber agora os irmãos ligados ao passe P2, uma energia diferente, uma energia que visa equilibrar o espiritual e o físico. Nesse momento, sentindo esses irmãos se aproximando e a energia do ambiente sendo trocada, vamos agora novamente inspirando e respirando, sentindo nosso espírito e nosso corpo se equilibrando. E assim, novamente agradecendo a esses irmãos, vamos agora receber os irmãos espirituais de passe CH, choque anímico.
esse pai se vida auxiliar de irmãos espirituais, por algum motivo caminham conosco, seja por cobrança, afinidade, que esses irmãos possam ser agora aqui acolhidos com carinho e amor, possam ser encaminhados a locais de refazimento, de luz, onde possam aí entender essa situação e dar continuidade ao seu caminhar, à sua evolução espiritual. E assim, agradecido aos irmãos, seguindo pelos irmãos que foram recebidos, vamos encerrando os conteúdos de hoje, usando nossos lares com as palavras, com esse ensinamento, possamos levar o Evangelho através do nosso exemplo, do nosso caminhar, através do nosso olhar, todos os locais onde nos fizemos presentes. Assim seja. Muito obrigado. Só para colocar alguém para vocês aqui.